A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que o direcionamento de Deus para a vida do profeta Elias era um direcionamento totalmente contrário. Porque humanamente falando, irmãos, uma mulher viúva, ela não tinha sustento direito nem para ela. Imagine para o profeta, imagine para sustentar. Você vai observar que Deus é bem claro ao dizer: eu dei ordem para que ela te sustente. Ele não disse: eu dei ordem para que ela te alimente, eu dei ordem para que ela te dê um pão. Não, para que ela te sustente. Ou seja, não vai ser um dia, não vai ser dois, mas vai ser um período onde houver seca. O período que houver um tempo de sequidão, de seca, que não houver chuva, esta mulher vai te sustentar. Elias poderia ter contestado e ter dito: mas Senhor, uma mulher viúva, e o Senhor ainda me chama, ainda me ordena para ir a Sarepta, onde o Senhor sabe que o pai de Jezabel é o rei dos fenícios. Ou seja, o Senhor sabe o que eu estou, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu vim parar aqui. Por quê? Porque eu profetizei que não ia chover, porque eu disse que não ia ter chuva. E agora o Senhor me manda ir para uma cidade, para um lugar aonde o pai de Jezabel, mulher de Acabe, que com certeza estavam furiosos contra a vida de Elias, que havia profetizado que não ia chover segundo a palavra dele, estava. Porque o pai de Jezabel era o rei dos fenícios. Só que a gente observa aqui, irmãos, que em nenhum momento o profeta Elias, ele contesta. Em nenhum momento o profeta Elias, ele fica ali questionando e dizendo assim: mas não tem porquê, não tem lógica, não tem pra que eu ir pra lá. Nós precisamos aprender a obedecer. Quando a gente vê um homem usado tremendamente como Elias, é muito bonito a gente dizer que não houve chuva e nem orvalho segundo a palavra de Elias. Porque para Deus fazer algo segundo a palavra de um homem, ele tem que ter realmente crédito no céu. Porque não é para qualquer um dizer que não vai chover e não chover, não é verdade? Não é para qualquer um dizer que não vai ter orvalho e não ter orvalho. Não é para qualquer um dizer que a porta não vai se abrir e a porta não se abrir. Só que Deus assinou embaixo. Só que Deus, ele fez acontecer conforme o que Elias havia falado. Aí a gente diz assim, é bonito, né? Poxa, o homem profetizou, o homem falou e Deus foi lá e fez acontecer. Só que quando a gente olha para a história de Elias, a gente vê uma vida de renúncia. A gente vê uma vida de obediência. Uma vida de um adorador, de um homem que adorava ao Senhor Deus, sem questionar as coisas que Deus ordenava. Ou seja, ele era um homem extremamente obediente. E aqui eu já começo lhe dizendo: para viver grandes e lindas experiências, para ter realmente, sabe, uma credibilidade grande nos céus, é preciso ter uma vida de obediência. É preciso ter uma vida de renúncia. É preciso ter uma vida de santificação, sem questionar o que Deus está falando. É como eu falei, o profeta Elias tinha intimidade com Deus. E ele poderia ter dito: Senhor, mas ela é uma viúva. E o Senhor sabe que Sarepta é um lugar aonde o pai de Jezabel está ali, governando. Só que ele não teve medo, meu irmão e minha irmã. Quando nós servimos ao Senhor, nós não temos que ter medo. Nós temos que fazer o que Deus nos manda, o que Deus nos ordena, porque o que Deus fala agora a gente não entende. Mas o que ele está mandando, você pode ter certeza que vai dar certo. Se foi Deus que falou contigo, pode ficar tranquilo, porque vai dar certo. Pode até parecer ser loucura, mas vai acontecer. Quando ele chega lá, que ele vai falar com aquela mulher, que ele pede água para ela, tranquilamente ela dá água. Mas quando ele pede para ela um pão, a mulher diz assim: eu não tenho. Peguei 2 cavacos aqui para fazer, só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer hoje um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer.
Ou seja, eu não tenho nem pra mim, eu acho que o Senhor errou o endereço. Deikai, xarabarabandarai. E quando Deus fala algo que parece contrário, quem somos nós? Sabe qual foi a posição de Elias? A posição de Elias foi continuar crendo. Ele disse, vai lá e faz primeiro pra mim, porque assim te diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Ou seja, você vai lá e faz primeiro pra mim, porque eu creio que o meu Deus vai multiplicar. Declare comigo, o meu Deus vai trazer multiplicação para a minha vida, porque eu vou agir por fé. O meu Deus vai trazer multiplicação para a minha vida, porque eu vou agir por fé. Você acha que foi fácil para ele? Não, mas ele obedeceu. E ele disse, se Deus falou, vai acontecer. Não é verdade? Se Deus lançou a palavra dizendo, vai até Sarepta, porque eu dei ordem a uma viúva que te sustente, é porque Deus já havia feito acontecer. Por mais que na hora parecesse que não, é por isso que nós que andamos com o Senhor não podemos andar por vista. Temos que ter muito cuidado, por quê? Porque aquilo que a gente vê aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, eles são enganosos. As coisas que a gente está vendo no momento pode nos enganar muito e a gente pode ficar meio que frustrado. Já pensou se Elias não fosse uma pessoa espiritual? Se Elias fosse uma pessoa carnal? Já estava indo para Sarepta, um lugar aonde o pai da inimiga dele, da mulher que odiava ele, reinava. E chegando lá, a mulher diz, eu não tenho nem pra mim, imagine, se ele fosse um murmurador. Ele ia dizer, mas Senhor, o Senhor disse, porque o Senhor mandou eu vir pra cá, o Senhor quer que eu morra neste deserto, neste vale, neste tempo de escassez. Mas ele não fez isso. O Senhor quer que eu morra nessa seca? Não. Ele creu. Porque ele sabia que Deus não mandou ele para casa daquela viúva em vão. Isso chama-se o quê, meu irmão e minha irmã? Fé. Dispõe-te, vai. Esse homem não questiona, vai. Chegando lá é tudo contrário. A mulher disse, eu não tenho nem pra mim direito. Só tem um punhadinho que é pra mim e pro meu filho. A gente vai comer agora e vai morrer depois, porque não tem mais o que ser feito. Mas esse homem cria tanto em Deus. Cria tanto que Deus falava com ele, que Deus estava com ele, que Deus era na vida dele, que ele disse, vai e faz primeiro pra mim, porque assim te diz o Senhor. Vai lá e faz primeiro pão pra mim, porque a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Isso chama-se fé. Se Deus lançou uma palavra na sua vida, meu irmão e minha irmã, você precisa acreditar. Porque o pastor não vai acreditar por você. A irmã do círculo de oração não vai acreditar por você. E não é porque eles são ruins, não. É porque eles não ouviram o que você ouviu. Eles não viram o que você viu. E tem coisas que, humanamente falando, a gente olha e diz assim, meu Deus, isso vai acontecer. Até a gente mesmo duvida. Imagine quem não ouviu e quem não viu. A gente não pode julgar as pessoas porque não dão credibilidade àquilo que Deus falou com a gente. Porque Deus falou, foi com o profeta Elias. Deus não falou com essa mulher. Essa mulher nem estava sabendo que ela ia sustentar o profeta. Só que Deus já havia ordenado. Quando Deus fala que ele já ordenou, é porque Deus já sabe o resultado de tudo. Só que, humanamente falando, observe que a história é contrária. E vai ter momentos na nossa vida que vai ser assim. A história vai ser contrária. Que nós vamos olhar e vamos dizer, mas o Senhor falou mesmo comigo? Será mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que isso vai se cumprir? Não, mas é porque é tudo tão contrário. Pois é. Vai ter momentos na nossa vida que, humanamente falando, tudo será contrário. Vai ter momentos na nossa vida que, humanamente falando, as direções de Deus serão loucas. E a gente não tem que entender. A gente só tem que obedecer. E foi isso que o profeta, ele fez. Ele obedeceu. O profeta Samuel vai dizer para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus, ele se compraz mais na obediência. Então que possamos compreender, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos obedecer. E se tinha algo que o profeta Elias sabia fazer, era obedecer. Se tinha algo que o profeta Elias sabia fazer, era realmente agradar o coração do nosso Deus. E Deus não deixou o profeta Elias frustrado. Deus não deixou o profeta Elias perecer no meio daquela fome que ele mesmo profetizou, viu? Porque foi ele mesmo que falou que haveria seca, que não ia haver chuva nem orvalho. Deus poderia ter dito, tu não profetizou? Agora aguente. Mas Deus cuidou do seu profeta, como Deus cuida de mim, como Deus cuida de você. Deus, ele diz para você não querer entender as direções que ele te entrega. Não querer entender o que humanamente falando ele está lhe mandando fazer, mas obedeça. Declare comigo, eu não vou querer entender tudo, mas eu vou obedecer.
Eu não vou querer entender tudo, mas eu vou obedecer. Nós, seres humanos, temos esse grande defeito de querer entender. E as coisas que Deus fala, se a gente lê na Bíblia, não somente para o profeta Elias, mas para muitos homens de Deus, não fazem sentido algum. Por quê? Porque a direção de Deus não faz sentido. Porque se fizesse sentido humanamente falando, meu irmão e minha irmã, seria fácil, né? Qualquer pessoa faria. E a fé é isso mesmo. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Mas a gente crê, a gente acredita, a gente espera, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. É isso que é fé. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer, é tempo de colocar a sua fé em ação. É tempo de você crer na minha palavra, mesmo quando humanamente falando, ela é algo que não tem sentido. Quando você olha e diz, não, eu não estou entendendo nada. Não está fazendo sentido para mim, mas eu obedeço. O profeta Elias em momento nenhum questiona. É como eu te falei, o profeta Elias tinha intimidade com Deus. E ele poderia ter dito, Senhor, não está fazendo sentido nenhum eu ir para a casa de uma viúva. E chegando lá, essa mulher dizer que só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, ele poderia ter realmente saído dali questionando, dizendo, mas o Senhor me deu a direção errada. Mas esse homem não fez isso. Ele creu na palavra e assim aconteceu. O azeite da botija não acabou e a farinha da panela não faltou, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque quando Deus ele lança uma palavra, não importa como esteja o cenário, Deus disse que aquela mulher sustentaria o profeta e se cumpriu a palavra de Deus. Deus disse que aquela mulher iria sustentar ao profeta, ou seja, que a palavra que Deus estava falando era maior do que o cenário que ela estava vivendo. E isso aconteceu. A palavra que Deus falou foi mais forte, mais poderosa, maior do que o cenário dela. O cenário dela não era nada segundo o que Deus havia ordenado, o que Deus havia mandado. Deus não estava condicionado ao cenário daquela mulher. Deus não estava condicionado a um pouquinho de azeite, a um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, não. Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E naquele momento ele estava velando sobre a palavra dele para cumprir, ou seja, ele ia multiplicar. Deus sabia ou não sabia que a quantidade era pouca na casa dela? Sabia, assim como ele sabe que na sua vida também. Você tem pouca esperança, pouca força, pouco dinheiro, pouco recurso, pouco tudo. E Deus está dizendo, não duvide. Porque aquilo que eu, o Senhor, vou fazer na sua vida vai ser grande como eu te prometi. Deus disse para o profeta Elias que uma viúva sustentaria ele em Sarepta. E aconteceu. Uma viúva sustentou o profeta. Porque quando Deus ele fala, ele usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aquilo que humanamente falando ninguém usaria para fazer o milagre acontecer. E é isso que ele diz para você. Aquilo que parece ser impossível, o Senhor está trabalhando para te dar vitória e para te fazer viver o milagre. Então não duvide das palavras de Deus, faça como o profeta Elias. Creia naquilo que Deus fala contigo, porque ele é fiel para cumprir as palavras que ele te prometeu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Ô, Senhor, é bem verdade, meu Pai, que a gente quer intimidade com o Senhor, que nós queremos viver milagre, que nós queremos viver promessas, meu Pai, mas muitas vezes não cremos na tua direção. Não cremos naquilo que o Senhor tem nos revelado, tem falado conosco, naquilo que humanamente falando, meu Pai, o Senhor tem dito que vai fazer na nossa vida, mas nós temos que fazer como o profeta Elias, Pai. Por isso ele tinha uma grande intimidade com os céus. Por isso o Senhor se manifestava para ele de maneira extraordinária, porque ele era um homem que cria na tua direção. Ô Pai, nos ajuda a crer, meu Pai. Nos ajuda a crermos quando a gente está vendo tudo contrário, porque ele não olhava, meu Deus, para as circunstâncias contrárias, mas ele cria na tua palavra. Que possamos ter uma fé assim, que crê na palavra, mesmo que humanamente falando seja impossível do milagre acontecer no nosso cenário. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles
que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este sobrenatural, esta resposta, este milagre venha acontecer, Pai. Traz assinatura, traz causa ganha na justiça, cura, liberta e restaura o teu povo, e que tudo seja para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Oh Deus, que fala contigo, Ele é fiel para cumprir cada palavra. Não queira entender o que Deus fala contigo, mas obedeça, porque Deus, Ele sempre te dará a direção certa. Por mais que humanamente falando não faça sentido, obedeça o que Deus está te mandando, porque o resultado vai ser milagre, vitória, resposta de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.